Alô, amante do Kettlebell, Cláudio Novelli aqui, presidente da Confederação Brasileira de Kettlebell Esporte, começando a primeira de uma série de entrevistas sobre 10 anos de Kettlebell Esporte no Brasil. Então, você que já está entrando, já manda o aviãozinho, encaminha essa live para os seus grupos, encaminha essa live para todos os seus amigos aqui do Instagram. Hoje, o entrevistado, ninguém mais, ninguém menos do que meu grande amigo Christian Tier, que já está entrando aqui com mais sobre Kettlebell Esporte aqui no Brasil. Bora, gente. Então vamos lá. Vamos entrar ao vivo aqui com o Cris para já. 3, 2, 1. Fala, meu irmão. Tudo bem, Cris? Como é que tá? Fala, Claudião, tudo bem contigo? Tudo bem aqui. Tá meio frio aqui em São Paulo, mas fora isso tá tudo ótimo, doutor. Está É, frio de Paulista, né? 14, 15 graus. deu para ver, inverteu as polaridades. Aqui no sul esquentou e aí em São Paulo deu uma esfriada. Ué, mas tudo bem. Vamos que vamos. Cris, obrigado por estar participando, por disponibilizar teu tempo mais uma vez. Aqui, né, eu vivo te pedindo 2 minutos a semana inteira. Hoje eu vou pedir um pouco mais, hoje eu vou pedir 1 horinha. E vamos lá. Cris, é o seguinte, vamos abrir aqui para a turma, que a gente já está prestes a fazer, é o que? A sexta edição já do Sul-Americano, que vai rodar lá em Brasília, agora com o Rafa, não? É isso aí. A gente começou a primeira edição do Sul-Americano, ela foi feita em 2018, isso mesmo. Então, sexta já que a gente está rodando. Paulada, Sétima hein, meu edição, amigo? na verdade, sétima edição, né? Começou em 2018, a gente está em 2024, então sétima edição do Sul-Americano. A gente pulou uma na pandemia, não? Pandemia a gente não fez presencial, né? Então a gente fez. Então é sétima edição. Sétima Caramba. edição, acho que foi 2020 que a gente acabou não fazendo, né, por conta da pandemia. Então, tem chão aí. Bom, vamos contar a história para o povo então, Cris, porque é o seguinte, eu te conheci em 2012, não lembro mais que mês de 2012, lá em Buenos Aires, né, curso do Steve Cotter, hospedado pelo Jerônimo Milo, né, mas eu queria saber quem que era o Christian antes disso, como é que você chegou até o Kettlebell, qual foi o teu primeiro contato com a peça e quando que você resolveu optar por enveredar para o ramo da chaleira? É contigo. Bom, vamos lá. O Christian, antes de 2012, né, que eu acho que 2012 foi um ano assim que foi um divisor de águas, né? Principalmente aquele momento lá em Buenos Aires, que a gente teve a grata oportunidade de se esbarrar lá e se conhecer, né? Eu acho que a partir dali deu o start, né, para esse movimento que hoje, né, todo mundo conhece do Kettlebell Esporte aqui no Brasil. Mas antes disso, tá, eu tive contato com a ferramenta, tá, em 2010, final de 2010, de forma totalmente assim descompromissada, atemporal. Eu fui fazer um curso de treinamento físico funcional e o Kettlebell Sport ele não era uma ferramenta. Foi bem naquela época que começou o boom do treinamento físico funcional no Brasil. E ele não era uma ferramenta que estava sendo utilizada no curso. Estava lá, né, num canto como uma outra ferramenta qualquer. E eu vi aquele Kettlebell num canto e aquilo me despertou um interesse. E aí finalizei esse curso de treinamento físico funcional, voltei para Santiago e fui pesquisar um pouco mais sobre o que era a ferramenta e qual a funcionalidade daquela ferramenta dentro da nossa profissão, né? Porque eu tinha já um estúdio de treinamento personal aqui em Santiago, né? Na verdade eu vim para cá em 2005 com essa proposta, com esse objetivo de abrir esse estúdio de treinamento personalizado, de personal, e trabalhava, né? E trabalhava no meio. Então comecei a pesquisar um pouquinho. Naquela época a gente também não tinha esse acesso que a gente tem hoje, né? Com a internet e tudo mais. Então era tudo mais difícil, né? Até mesmo o contato com as pessoas era de uma forma bem mais arcaica, né? Dá para se dizer dessa forma.
E pesquisando alguns vídeos na época no YouTube, enfim, para conhecer um pouco mais da ferramenta, eu cheguei a um contato de um revendedor de Querobel aqui no Brasil, que era aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que vendia peças de Querobel modelo Cast Iron, tá? Que é o nosso grande amigo Clebão, Kleber Vital, né? Que era de Porto Alegre, né? Peças para vender, tá? Consegui o contato dele, entrei em contato e comprei, tá? Umas peças com ele. Tu vê assim, ó, o que, que é a gente não ter conhecimento da coisa, né? Navegar num mundo totalmente desconhecido. Comprei na época um querobel de 4 quilos, um de 6, um de 8, um de 10 e um de 12. Hoje Tá? a gente dá risada, né? Não, mas na época era um desafio, né? Um querobel de 12 quilos na época era um baita desafio. E eu me lembro que eu recebi aqueles querobels numa noite, num domingo muito frio aqui no Rio Grande do Sul, era inverno, e a temperatura ela beirava assim 0 grau. Tava muito frio. E eu recebi aquelas peças e fiquei, pô, maravilhado com aquela possibilidade, né? Enfim, já tinha pesquisado alguns vídeos e comecei de forma autodidata a me movimentar, né, com a ferramenta, aprender, fazer meus primeiros swings, meus primeiros cleans, long cycles, jerks e snatches. E aquilo ali foi tomando forma, eu fui pegando gosto, né? Fui pegando gosto pela coisa e surgiu a possibilidade de, em 2012, fazer o curso, né, em Buenos Aires, com o Cotter, né? Certo. E eu me lembro que na época era algo assim distante para nós, assim, até mesmo porque a dificuldade em se viajar, em sair do país, por mais que fosse aqui na Argentina, em Buenos Aires, mas era toda uma dificuldade, né, de logística e tudo mais. E me preparei, fiz toda uma organização, enfim, financeira, profissional, pessoal, para poder ir para esse curso, né, lá em Buenos Aires. Só que tem um detalhe, né? Lembra que para fazer aquele curso tinha uma prova física, que ela era um fantasma para nós naquela época. Né? Eram 100 swings com querobel de 20 20, quilos, era, né? Não, 20 20, né? quilos. Querobel de 20 20 quilos. quilos, eram 100 swings, eram 2 minutos de clean, de one arm clean para cada braço, sendo Eram 8 8, repetições por minuto, né? 8 16 long cycles com 20 quilos em cada braço, que absurdo. mais 8 long cycles. Depois tinha 30 snatches, 15 para cada braço, e fechava com 30 front squats, 30 agachamentos, segurando o querobel na frente. E esses 30 tinha que fazer em 2 minutos também, né? Sendo 15 por minuto. Também. Eu me lembro que era algo distante aquilo na época, né? Era até meio surreal para nós, assim, naquele começo de jornada e de preparação, porque na verdade a gente tinha preparação física, mas não tinha preparação técnica nenhuma para coisa. A técnica que se tinha era de forma totalmente autodidata e rudimentar, né? Assim por dizer. E aí eu entrei em contato com o Kleber, com o Clebão, para ver se ele tinha um querobel de 20 quilos para me vender. E ele assim, Cris, eu não de 20 quilos eu não tenho, eu tenho um de 44 libras, que vai dar mais ou menos perto de uns 22 quilos. Eu digo, me serve, manda para cá. Me mandou pela rodoviária, o de Legal. Porto Alegre para Santiago. E aí eu recebi. E aí eu fiz 30 dias de preparação para a prova física do IKFF Level 1 com aquele querobel de 22 quilos. Então ali a coisa começou a tomar forma, mas como eu falei, de forma totalmente rudimentar, sem técnica nenhuma. Né? Então o querobel ele começou a entrar na minha Certo. rotina de treinamento, não específico, mas de treinamento físico, então dessa forma. E aí essa preparação para esse curso com o Steve Cotter em Buenos Aires é que deu
E, Legal. e aí a gente foi, né? Foi para Buenos Aires, a gente se conheceu lá. E eu acho que a história toda ela começou a tomar forma ali, né? Enfim, quando a gente, né, se conheceu e formou aquele grupo de brasileiros lá no curso, né? Lá na Argentina. Eu não sei se é a minha Tinha conexão ou é a um... tua. Tá? É, o teu deu uma picotada para mim aqui, eu vou trocar de lugar aqui um pouquinho, mas o senhor travou bem aqui para mim. Eu estou dentro do meu CT aqui, vamos ver se melhora. Tá? Tem que pesquisar, mas foram 4 brasileiros ali, né? Eu fui aqui com o Edu Janiszewski, que nunca mais teve contato com o Kettlebell, aqui de São Paulo. Te conheci e a gente conheceu o Leandrão também, né? Que passou a fabricar o primeiro Pro Grade do Brasil, né? As famosas peças do Brasil Kettlebell Club, né? O BKC, que eu tenho aqui até hoje, inclusive. Também virou nossa referência de Kettlebell, né? Eu lembro de comprar um lote gigante, porque quando eu trouxe o próprio Cotter para o Brasil para fazer as certificações ali da companhia net de que a gente nunca tinha visto emprestado. E o primeiro ProGrade que eu coloquei no braço foi um de 12 quilos. E quando encaixou, eu olhei para minha esposa, olhei para a Aninha e falei, nossa, parece que é macio. Né? Tamanha a diferença para as peças que a gente estava acostumado a lidar. Isso foi bem interessante na época lá. E, e conta aí da que havia um esporte envolvido, para ter algum contato, como é que foi a tua jornada? Cláudio, desculpa, mas está dando umas falhadas aqui. Repete a pergunta, por gentileza. Tá. Desse teu contato com o Kettlebell lá na Argentina, com o Cotter, para você saber que existia um esporte, para você ter o primeiro contato com o Kettlebell Esporte. Como é que foi a jornada? Qual foi o caminho? Bom, assim, ó. Aí finalizamos, né, aquele curso lá na Argentina. Foi um curso, a parte física, o teste físico foi um curso bem difícil, até mesmo porque, para a época, como a gente não tinha, né, um padrão técnico mínimo de treinamento com a ferramenta, era praticamente tudo na força, né? Enfim, tudo na raça, na força física, né? E eu Um me lembro que buraco aquele na curso mão? foi um curso muito extenuante, porque foram 4 dias, né, de curso, e era assim, ó, 4 dias de treinões intermináveis de kettlebell, sem técnica nenhuma, e era uma galera, eu me lembro naquele curso, tinha acho que umas 70 pessoas fazendo aquele curso lá em Buenos Aires. E até foi engraçado, porque no final do primeiro dia, o Cotter, ele falou que quem quisesse fazer o teste físico poderia fazer já no primeiro dia, né? Poderia já tentar. E que se passasse já ficava livre daquilo. E eu, na época eu pensei, eu digo, não, eu não vou fazer, eu vou descansar, vou dormir hoje, vou descansar, para mim amanhã tá mais descansado. Lê do engano, né? Acordei muito mais cansado no outro dia, foi um segundo dia mais extenuante ainda de treino, um terceiro e um quarto. Mas enfim, consegui na prova física. Eu me lembro que pouquíssimo naquele teste E físico aquela acabou vez. que a gente ficou... Vamos lá. Bom, tá cortando a internet aqui, eu vou tentar trocar de lugar, gente. Opa, Tá cortando. tá cortando aqui, eu não sei. Bom, enfim, eu Melhorou troquei agora. de lugar aqui também. Melhorou? Então deve ser o meu Melhorou. sinal aqui. Bom, Melhorou. eu lembro que no segundo dia também, a gente abriu, ele também sugerindo que quem quisesse começar a fazer o teste logo de cara, assim, de largada, né? Isso. Teve algumas pessoas que tentaram, mas sem sucesso. Ninguém que tentou no primeiro dia conseguiu, ninguém que tentou no segundo dia conseguiu. Na verdade, eu acho que o grande grupo deixou para fazer no final do quarto dia o teste, né? E foram poucas pessoas que passaram naquele teste. Ah, Mas eu mesmo, enfim, voltei do Brasil. É, eu, eu eu mesmo acho não que passei. dos 70
inscritos que participaram do curso, se não me falha a memória. Eu posso estar enganado aqui nesse número que eu vou falar agora. Mas eu acho que em torno de 12 ou 14 pessoas passaram no teste. E nós tínhamos naquela época, assim, ó, nós do Brasil, né, 4 brasileiros, tinha a grande maioria da Argentina, tinha pessoas do Chile, da Venezuela e não me lembro se tinha, e do Uruguai, eu acho que era. E do Brasil nós éramos 4. Então foram 12 ou 14 pessoas que passaram naquele teste físico. Mas como eu falei, eu fui na força. Que técnica tinha muito pouco, foi na força, foi na superação, enfim, do momento. Voltei para o Brasil. Né? Voltei para o Brasil já com uma perspectiva diferente, abri um leque de possibilidades a mais, né? No manuseio com a ferramenta, até porque a gente aprendeu um pouquinho de parte técnica de movimentação com o Querobel. Nada comparado ao que a gente utiliza hoje, né? Como técnica de Querobel Sport, mas a gente aprendeu uma boa base com o Cotter naquela época. Sim. Voltei para o Brasil, continuei a treinar, né? Comprei Querobels, consegui comprar Querobels mais pesados, comprei o par de 16 quilos, o par de 20, né? Um par de 24 quilos e segui treinando, né? Com um pouquinho mais de técnica. E eu sabia que no ano seguinte o Cotter iria voltar para a Argentina para o nível 2, que na época era, né, um ápice, assim, por dizer para nós, né, que não conhecíamos esse movimento do Querobel Sport. E o teste do nível 2, ele era era jerk com 2 peças, tu podia optar pela carga de 2 de 16, 2 de 20 ou 2 de 24, e mais o snatch, era o que a gente conhece como biathlon, né? E eu me preparei, né, durante 9 meses praticamente, quando ficou definida a data, eu me preparei para aquele teste nível 2, né, para fazer o teste com a carga máxima, com 24 quilos. Então foi bem difícil a preparação, ela foi bem mais pesada do que a preparação para o nível 1, que a gente estava lidando com 2 peças, né, e a gente não falava de técnica, a gente não falava de uma posição de descanso em rack, de uma boa fixação, né? Enfim, com os Querobels, uma técnica eficiente de snatch com swing e tudo mais. Não se tinha isso. Era de forma um pouquinho menos rudimentar, né? Dá para dizer. E não era... Mas, enfim. Eu lembro que o Cotter falava, olha, você pode fazer jerk ou você pode fazer um push, como que era? Era um push press, né, que ele colocava, que era um movimento só de joelho para esticar. E eu lembro que eu fiz o CKT1 e eu fiquei em Buenos Aires e fiz o CKT2 na sequência, que eu estava estraçalhado. Já não tinha mais mão, nem pulmão, nem perna para nada. E, assim, uma semana em Buenos Aires eu perdi 7 quilos. E fui tentar fazer o teste do nível 2, eu lembro de ter cãibra aqui no peitoral, aqui na hora de subir a peça. Eu já estava assim, destruído. Eu voltei no avião arrancando o calo da mão com o dente, que era uma coisa que nunca mais aconteceu depois que a gente entrou para o Querobel Sport. Mas foi assim, uma escola, eu não sei se você teve essa percepção, mas teve coisas que o Cotter falou que ele falava, mas não sabia demonstrar tão bem, que hoje até fazem sentido algumas falas dele, só que a demonstração dele não era de ninguém que tem vivência do Querobel Sport. Então ele falava, fazia sentido, mas ele não conseguia aplicar. Não sei se você teve essa percepção também. Com certeza. A minha leitura hoje do Cotter, tá, é que, na verdade, ele utilizava o Querobel como uma ferramenta de resistência física, resistência extrema física, né? Enfim, tinha que se chegar, tinha que se iniciar e se chegar no fim. Não importa de que maneira, mas tinha que chegar lá. Essa leitura que eu faço. E tecnicamente ele também tinha essas lacunas, até mesmo porque ele nunca se preocupou em trabalhar essa parte técnica para evoluir dentro dessa proposta de resistência extrema com o Querobel. Talvez a metodologia dele fosse aquilo a visão que ele tinha na época, mas talvez se ele entrasse com um pouco mais de aprimoramento técnico ia ficar tudo mais fácil, até na questão
do aprendizado. É claro, hoje a gente já vê dessa forma porque a gente passou por muita coisa, né? A gente Uhum. experienciou muita coisa ao longo desses anos. Aí a gente teve contato e aprendizado com vários profissionais que vieram de fora, enfim, grandes atletas russos, né? Então a gente tem essa visão diferente da coisa. E aí eu fui para Buenos Aires, fiz o CKT2, passei no teste, tá? Passei no teste físico. E inclusive na época foram três atletas só que três pessoas que fizeram o curso que tentaram a prova com 24 quilos, a maioria foi com 20, com 16. E passei, né? Fui o único a passar no teste físico com 24. E aí eu voltei para o Brasil e eu tinha me planejado para voltar ao Brasil e me lançar no mercado de cursos voltados ao Querobel com o CKT2. Né? O meu entendimento é que o CKT2 ele iria me trazer mais conhecimento no trabalho no manuseio com treinamento com duas peças. E aí eu comecei a ministrar cursos de Querobel. E a coisa foi Certo. acontecendo, a gente foi tendo contato, né? A gente foi mantendo um contato na época, e aí tu trouxe para o Brasil o Arsene, né? Para dar o curso lá em São Paulo, É, né? eu trouxe ainda em 2012, quando a gente saiu de Buenos Aires, eu enfiei o Cotter no avião, a gente veio junto para São Paulo e a gente fez um curso que foi muito mal divulgado, mas inclusive o Clebão, que te vendeu as peças, apareceu, né? A gente fez alguns workshops e tudo para testar, para ver se o Cotter realmente era um cara que chamava a atenção no Kettlebell. A gente falou sim. Aí em 2013, quando você fez o CKT2, a gente trouxe ele para São Paulo, né? Na verdade, nós trouxemos o Jerônimo Milo para São Paulo, 15 dias depois para Porto Porto Alegre, Alegre, né? isso aí, Os dois né? na Companhia Atlética, e que era, o Jerônimo estaria fazendo uma preparação para o curso do Cotter, e o Cotter veio 3 meses depois, uma semana em São Paulo, semana seguinte lá em Porto Alegre também, Para né? fazer daí a certificação, né? Isso aí, Para né? fazer a certificação CKT1, que ele foi muito mais suave aqui no É. Brasil do que ele tinha aqui com a gente na Argentina. Foi bem mais leve. Foi bem mais leve. Com o CKT1 aqui em São Paulo foi na Companhia Atlética do Morumbi, se não estou enganado, tinham 116 pessoas no curso. Eu E ia em dizer Porto Alegre, 120 pessoas que eu me lembrava. Porto Alegre teve umas 80, né? Um pouco menos. 82, 83 pessoas lá na Companhia Atlética, lá que, em frente ao Guaíba ali, que já fechou, né, inclusive, aquela unidade. E daí, desse ponto que a gente perguntou pro Potter, né, sobre o esporte, e ele falou que quem tocava o esporte era o Arsene Jernakov no nível 3 e 4. Só que aí eu resolvi sair da IKFF, eu fiquei sabendo que o Gero estava saindo, o próprio Arsene estava saindo, eu convidei o Arsene para vir para cá, para São Paulo, para tocar o curso. Foi em maio de 2014. Eu tenho uma assinatura no cinturão aqui que ele me presenteou, e não dava para esquecer porque é aniversário da Ana. A gente levou ele para comer no restaurante mineiro aqui no aniversário da Aninha, 23 de maio. Daí, aí você veio para São Paulo para a gente fazer, então, ter efetivamente o primeiro contato com o Kettlebell Sport, correto? Correto, isso mesmo. Foi um curso bem interessante, né? Porque era uma proposta totalmente nova, né? No treinamento com Querobel, visando performance, né? Com preconização técnica, né? Em primeiro lugar, né? Então, primeira coisa, desenvolvimento técnico. Segunda coisa, após o desenvolvimento técnico, o encaixe da preparação física, né? Em cima. Então, eu acho que abriu muito o leque de possibilidades para nós, né, que fizemos aquele curso com o Arsene. Tanto que aquele curso ali, ele foi um divisor de águas na minha vida. Foram dois divisores de água na minha vida, na verdade. Porque eu voltei daquele curso com a ideia de buscar um pouco mais, tá? De realmente ir na fonte da coisa, buscar conhecimento, né? De forma um pouco mais aprofundada. E foi aí que surgiu a ideia, juntamente com o Leandrão, com o Leandro, né? Que Uhum. na época já fabricava os Progrades, o BKC, da gente ir para Portugal, fazer um curso, uma especialização com o Edu Fonseca, que hoje é Verdade. o secretário da WKSF, da nossa federação. Entramos em contato com o Edu, conseguimos o contato dele,
né, pelo Facebook na época, né, entramos em contato e a gente até estava naquela, será que vai, né, a gente vai ter um retorno, como é que vai nos receber? E para nossa surpresa ele foi extremamente receptivo, né, conosco. E de cara, assim, já logo de cara, ele achou a ideia muito boa e topou, né, o desafio de nos receber lá em Porto, lá em Portugal, em julho de 2024, né? 2, 3 meses, 4 meses. Oi? De Julho de 2014, isso. 2014. 3, 4 meses depois desse curso em São Paulo com o Arsênio. Eu E lembro que eu aí a queria gente. ir aí, mas meu financeiro na época não permitia, porque a paulada para pagar o Arsênio estava grande. O Arsênio ele deu um curso na CrossFit Brasil, na época, né? E depois fez o curso lá na extinta TFI do Tiagão. Né? Thiago, isso. E eu estava com o cartão estourado na época, acabei não indo para Portugal, depois eu fui até Santiago, né? Tentar Isso, chupinhar um pouco não, também. isso aí faz parte da história, justamente. Então, Uhum. nós fomos em julho de 2014 lá para Portugal, tá? De forma totalmente entusiástica e eufórica, porque a gente iria conhecer um mundo totalmente novo, né? Que a gente já tinha aprendido um pouco com o Arsene, mas a gente ia mergulhar de cabeça numa imersão, né, com o Querobel Sport. E o Edu é um cara que ele tem muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento teórico, ele tem muito conhecimento técnico e ele é uma pessoa assim que tem uma facilidade muito grande para transmitir esse conhecimento técnico. E a gente logo de cara percebeu isso aí. E até foi muito engraçado, porque a gente chegou lá querendo aprender, né? Enfim, pô, a gente chegou, vamos aprender as técnicas aí de long cycle, de snatch, de jerk, enfim. Primeiro dia de curso, swing. Não, beleza, swing, vamos lá, Pós-swing. vamos aprender swing. E ele trabalhava muita parte teórica junto, toda a parte de fisiologia, de biomecânica, enfim, ele trabalhava muito essa parte com nós. E muita teoria e swing, teoria e swing. Tá, beleza, fechou o primeiro dia de curso, um dia inteiro de curso, acho que 7 ou 8 horas, com teoria e swingando. Beleza, fomos pro hotel. E a gente indo pro hotel, e amanhã o que será que a gente vai aprender, né? Vamos aprender coisa nova, vamos aprender long cycle, o que vai ser, snatch. Segundo dia, swing. Vamos de novo pro swing. Pô, se olhamos, né? Não, beleza, vamos pro swing. Mais Foi um até dia inteiro, Portugal. mais um dia inteiro de teoria e de swing. E muito swing. Pô, cara, e aquele swing começou a incomodar já lá pelas tantas, puta merda, 2 dias fazendo swing aqui em Portugal. Beleza, vamos lá. Fechou o segundo dia com swing, com teoria, mas aí alguns conceitos já foram sendo construídos na nossa cabeça. E ele conseguiu passar a mensagem da importância que o swing tem no desenvolvimento de técnicas como o long cycle e como o snatch. Que não tem como tu evoluir tecnicamente numa dessas duas modalidades se tu não tem uma base bem fundamentada. E essa base fundamentada passa, propriamente dito, por uma boa pegada, um bom grip, né, e uma boa movimentação do swing, enfim, e a gente entendeu isso aí. Beleza. Né, voltamos, fomos para o hotel, destruídos de segundo dia de treinamento, voltamos para o terceiro dia, o que o Edu nos apresentou? Vamos repassar o swing de novo aqui no terceiro dia. Vamos resumir. Para ver se vocês aprenderam mesmo o swing. Tá, fechamos o swing. E aí, depois disso, ele começou a evolução nas técnicas. E hoje eu vejo que foi muito importante aquilo ali. Tá? Aquilo ali moldou a minha disciplina dentro do Querobel Sport. Fez eu me tornar um atleta de long cycle, de talk. Né? Porque até então eu treinava snatch no Querobel Sport. Né? Eu treinava snatch, e o long cycle eu não gostava do long cycle, eu não gostava do jerk, então eu treinava snatch. Né? Treinava já snatch com 24 quilos, enfim, me preparava, mas o Edu, ele me lançou um desafio e ele me abriu uma visão de me tornar um atleta de long cycle, de talk, e ali é que deu o start. Então nós ficamos lá assim, ó, os demais dias, né, trabalhando exaustivamente a parte técnica.
E não tinha moleza lá com o Edu, não tinha nada de pegar a kettlebell de 16 quilos e movimentar. Ele forjou a gente embaixo do mau tempo, com volume de treino, utilizando cargas altas, trabalhando muito a parte técnica, a parte de descanso em rack, a parte de uma boa fixação, controle de cadência respiratória. Então, ele dissecava todas as fases dos 3 grandes levantamentos de forma particionada e trabalhando a teoria. Então, foi muito legal aquilo ali, aquela experiência com ele, né? De ele nos apresentar esse contexto dessa metodologia de uma modalidade totalmente nova para nós, né? E a experiência foi muito gratificante, porque eu voltei de lá com uma segurança muito grande, né? Não só para treinar, mas para ensinar. E aí logo tu entrou em contato comigo e tu veio para Santiago também, né? Passou uma semana. Para Portugal eu não ia conseguir, mas Santiago eu dava um jeito. Passou uma semana aqui treinando, não foi só swing, né? Mas passou uma semana treinando e comendo churrasco, né? Então, Eu tenho uma foi muito. eu tenho uma foto de quando estava treinando aí contigo com 2 de 20 aqui, assim, ó, a mão que era só esparadrapo, cheio também. Tem essa foto até hoje. E foi importante, porque quando o Arsênio veio para cá, o Arsênio acabou tendo que mudar as datas, que eu tinha fechado semana A e semana B. Ele, em função do campeonato europeu, ele pediu para manter semana B e passar para uma semana C. Nessa semana C, eu tinha um contrato fechado no interior de São Paulo para dar uma certificação de kettlebell e eu já tinha mais de 40 alunos confirmados, eu não podia faltar. Então, nesse tempo que o Arsênio ficou, da semana B para a semana C, eu fiquei fazendo aula particular com ele, né? Só que o Arsênio, com aula particular, ele não era exatamente um cara extremamente detalhista, né? Ele largava o peso na mão e falei, meio que se vira, faz acontecer, né? Então, eu acabei pegando uma boa parte, mas eu fui ter realmente um refinamento maior quando fui aí contigo em Santiago, né? Então o negócio deu um up de algumas coisas que o Arsênio tinha falado lá que eu entendi, mas também não encaixou e também não deu assim um grande foco, não me colocou nenhum grande volume de treino aqui, foi encaixar quando eu estava aí contigo, né? Foi fazer sentido contigo. Daí que eu fui chegar em casa e realmente ter vontade de pegar as peças e treinar sozinho aqui, porque até então eu estava tentando entender o que estava acontecendo aí, né? Empenhando tempo, empenhando dinheiro, tudo, mas ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Acho que desse ponto, para mim, essa minha visita aí contigo em Santiago foi sim um grande divisor de águas, né? Isso foi bem legal. E logo em seguida veio a UKC, não é não? Isso. E foi muito legal essa tua vinda, porque tu veio para cá e eu pude também colocar em prática todo o ensinamento que eu tive, que o Edu compartilhou comigo. E isso aí que tu tá falando é uma coisa que me deixa bem contente, tá? Pelo fato de ver que realmente eu aprendi lá. Eu aprendi Sim. tudo aquilo que ele quis transmitir. E eu consegui absorver isso e não transmutar só para mim. E eu consegui, né, passar para ti esse conhecimento. Então aí realmente tu vê que o aprendizado todo valeu a pena, né? Porque eu aprendi e eu consegui transmitir esse conhecimento. Então para mim foi muito importante também a tua vinda para cá. E logo depois que tu veio, o Sandy também veio, né, para cá para fazer também um camping em cima do Querobel Sport. Então ali a coisa começou também a tomar forma. E em outubro Legal. daquele ano, né? Em outubro daquele ano, tu lembra que a gente acabou fazendo o primeiro campeonato gaúcho de Querobel Lembro, Sport, que foi lembro, em Novo em Hamburgo. Novo Hamburgo, em parceria com a Piratas, né? CrossFit Mutantes, do Thiago. Mutantes. 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 Isso. E a gente fez o campeonato ali, na época, provas de 7 minutos, lembra? Até mesmo que a gente tinha provas de 5 e 7 minutos, até mesmo porque a gente sabia que uma prova de 10 minutos, na época, para a fase que a gente se encontrava, era algo bastante distante e poderia frustrar
grande parte dos atletas que subissem na plataforma e não conseguissem lograr êxito no tempo. Claro que a gente sabe que tempo em querobel esporte é um detalhe, é um objetivo final de tu fechar uma prova de 10. Mas se tu não fechar uma prova de 10, tu vai largar as peças no chão, tu vai contabilizar as repetições que tu fez até o momento e vida que segue. E isso é mais comum do que a gente imagina, até em competições internacionais, em campeonato mundial, enfim. Então, só que dentro do nosso planejamento na época era importante a gente caminhar, né, com o tamanho, dando passo de acordo com o tamanho da perna, assim Sim. por dizer. Então a gente realizou aquele campeonato ali em Novo Hamburgo, em parceria com a Mutantes, com o Thiago, foi um baita parceiro. E aí veio, né? Tu veio lá de São Paulo, veio mais um pessoal de São Paulo, o pessoal aqui de Santa Catarina, né? Então a gente. Eu fui com o Luciano Reck, né? Isso, tu e o Rec vieram de São Paulo, ali de Santa Catarina veio os guris ali da HR na época, né? O Ricardo e o Henrique, né? E o Lorival, Eu né? lembro Vieram. do vovô lá, E já de cara, lembro bem dele lá. o pessoal aqui do Rio Grande do Sul se reuniu, todo mundo ali, o Guto, o Sandy, o Xandão, na época também da. Tem uma O Xandão, foto com o Xandão, o Sandy, um terço do tamanho que ele é hoje. é. O Sandy magrinho, magrinho pra caramba. E eu ainda tenho uma história, Cris, porque eu saí com o Luciano Reca para almoçar. Ali a gente foi para uma churrascaria. Ali perto falou, pô, estamos em Novo Hamburgo, vamos na churrascaria. A gente sentou, a gente comeu vazio, comeu mais alguma costela, mais alguma coisa, tomamos cerveja, daí a gente volta ali pro campeonato, né? E daqui a pouco, eu não lembro se foi tu, outra pessoa que lançou, vamos fazer uma bateria só com os árbitros. Eu tinha acabado de comer isso, churrasco e tomar é cerveja. verdade. Uhum. Eu falei, vamos lá, vamos fazer uma provinha de jerk. Eu lembro do Reca fazendo snatch. Ali eu fui para a prova de jerk e ainda ganhei de alguém que estava junto comigo. Eu falei que estava quicando na carne e na cerveja e subia mais fácil. É, Diga-se de passagem, nunca se repetiu aquilo. foi muito legal aquele campeonato, porque assim, ó, já num primeiro momento a gente conseguiu botar 50 pessoas num evento de querobel esporte. Então aquilo ali É, foi muito legal e foi muito importante também, porque ali a coisa começou a tomar forma, né? Como competição, né? Então assim, a gente viu que daquela época ali, olha quantas pessoas que permanecem até hoje, né? Que foram os precursores e estão até hoje à frente, né? Da modalidade aí. Então tá aí, ó, é eu, é tu, é o Guto, é o Sandy, né? Então, o próprio REC mesmo, até hoje, ele continua trabalhando com o querobel dentro da proposta dele, né, que ele tem. Ele fugiu um pouco da área esportiva do querobel, mas ele sim. continua, né, trabalhando, desenvolvendo o querobel dentro dos boxes de crossfit, com uma metodologia voltada para isso aí. Então, tu vê assim, ó, são pessoas que desde aquela época iniciaram o treinamento com querobel e continuam até hoje, treinando e divulgando e propagando a metodologia, a ferramenta. E isso aí foi importantíssimo, né? Para o esporte ganhar corpo e criar uma unidade. Né? Então, ali Não, com certeza. dá para dizer que ali, assim, ó, foi realmente, ali foi um divisor de águas a nível dos campeonatos. Porque depois daquilo ali começou a acontecer, porque a gente voltou de lá de Portugal com essa proposta da UKC, que foi uma coisa que a gente criou lá com o Edu, né? O Edu Union Fonseca. of Kettlebell. Union of Kettlebell Clubs, né? Isso aí. Então a ideia era criar um núcleo central, que era a UKC Internacional, e criar núcleos em diferentes países, que era a UKC Brasil, a UKC Portugal, a UKC Espanha, enfim. E aquilo ali foi importante na época, porque foram criadas regras, regulamentos, e aquilo ali nos deu um norte também. Né? E o Edu sempre foi um cara muito proativo, um cara, uma cabeça muito pensante. Então foi muito importante ter aquele know-how dele, né? Aquela expertise que ele tinha dentro da modalidade com a ferramenta e nos compartilhar toda essa expertise, todo esse conhecimento, e isso fez com que ficasse mais fácil para nós trilhar esse caminho aqui no Brasil.
Tanto que no ano seguinte a gente trouxe o Edu para cá também para dar alguns cursos, né? Então ele deu curso em Novo Hamburgo, ele deu curso ali em Porto Alegre. Na época o Guto tinha a G7, que era lá no Jangadeiros. A gente até fez em 2017 um campeonato lá, tu lembra? Né? Que foi Lembro, levei o Scooby e o Takayama ali, os dois competiram, fizeram a prova com 16, bem disputada. E aquele campeonato em 2017 lá no Guto... Ficou o pé quebrado, para ter quebrado o pé naquela semana. Isso foi o campeonato que a gente abriu a primeira seletiva. Opa, voltou agora. Peraí, aqui, travou aqui. Você falou naquele campeonato de 2017, daí travou aqui para mim. Naquele campeonato de 2017 lá no Guto, foi a primeira seletiva que a gente fez para o Mundial, que aconteceria em 2018 na Grécia, né? Não, foi 2016, a seletiva era para a Grécia 2017. Um ano antes. Perdão, isso aí. 16 Grécia 2017. Que daí eu e a Roberta, né, fomos para o Mundial da Grécia, né? Na primeira participação brasileira num campeonato mundial. Né? Então a gente, a partir daquilo ali, a gente começou realmente. Eu já treinava e competia com 32 quilos, a Robertinha estava iniciando o processo como atleta, a construção dela como atleta. Ela competiu na carga amadora com 16 quilos, e ali realmente, aquele ano ali de 2015, 2016, foram os anos que realmente, quando eu voltei ali de Portugal, né, sobre o acompanhamento, a chancela do Edu como meu treinador, que realmente eu comecei a treinar de forma muito específica pro Querobel Esporte, né? E aí eu treinei, passei toda a periodização com 24 quilos, enfim, até chegar aos 32. E na metade, no segundo semestre de 2015, eu comecei a treinar com 32 quilos. Treinar e começar a competir. E aí, então foi o segundo semestre de 2015, todo o ano de 2016 e o ano de 2017, a preparação aquela que faltou para o Mundial da Grécia, né? Que eu acabei competindo na época no Talc. Nós não tínhamos maratona naquela época dentro da federação. E aquele ano de 2017 ainda era a IGSF, não era a WKSF. Era a IGSF. International Guided Sport Federation. Com Yuri Sherbina. Né? O Sherbina, era isso mesmo. Né? E aí esse campeonato ele acabou acontecendo na cidade de Loutrac, distante 100 quilômetros de Atenas. Então aquilo ali foi um troço muito louco, assim, eu posso dizer que foi uma coisa surreal na minha vida, assim, sabe? Uma grande, na época, uma grande loucura que eu tinha inventado de fazer, né? De participar de um campeonato mundial. Imagina, tu lembra, para nós isso aí era algo totalmente inacessível e distante para nós naquela época. Eu lembro daqui eu olhando, eu tinha acabado de casar também, tudo eu olhando assim, falei, nossa, o Cris é louco, o Cris é doido, vai lá se enfiar no Mundial. E até a Grécia, eu com uma vontade louca de estar lá também, né? Mas achando aquilo uma grande loucura. E na época, quando você mandou o resultado ali, que você pegou o vice-campeonato, né, medalha de prata, e a Robertinha pegou o bronze, né? Aliás, vamos ressaltar que a Robertinha, por ordem de participação, atleta mais leve do campeonato, por ordem de participação, ela é a primeira medalha em um Mundial do Brasil, se é a segunda medalha, né? Isso mesmo. E, cara, eu lembro do frenesi que foi quando você falou, foi prata. Eu lembro dos meus grupos de WhatsApp explodindo, os caras, como assim, meu? O cara treina sozinho lá no cantinho do Rio Grande do Sul, lá em Santiago, vai para a Europa, vai para a Grécia, daí chega lá no meio do Mediterrâneo e arranca uma medalha de prata no Mundial Elite. Aquilo foi assim, foi uma loucura. Aquilo acho que foi o ponto que você tem que receber os parabéns por isso, Cris, que essa medalha e a medalha da Robertinha incendiaram a turma que estava lidando com o Querobel. Foi daí que eu senti, eu vi, eu percebi, eu vivi essa grande levantada que deu para o esporte, que aí sim a turma falou, não, agora o negócio ficou sério, né? Agora a gente vê que tem possibilidade. Então você abriu a porta, abriu a porteira, foi isso, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, obrigado por isso. Não,
eu é que agradeço, né, toda essa amizade, essa parceria ao longo de todos esses anos e o encorajamento, né, porque tudo isso aí, vocês tiveram grande influência na motivação e na criação da coragem para fazer isso. E o que eu mais vejo, assim, é que aquela participação ali, ela foi importantíssima, porque ela mostrou para todo mundo que era possível, que era algo que para nós era tão distante que a gente pensava, não, isso não tem condições, isso aí a gente tem que nascer treinando com a ferramenta para poder participar de um campeonato mundial, enfim. E aquilo ali mostrou que era possível. De que forma? Com planejamento, com treinamento, com periodização, com preparação, com tudo, com um rol de acontecimentos, né, com todo um planejamento em cima de treinamento e de tudo mais, era possível a gente estar entre os grandes do cenário internacional. E foi muito legal porque, para mim, aquilo ali, assim, ó, foi, como eu falei, foi uma grande loucura que eu resolvi fazer. E a Roberta, ela, quando eu falei para ela assim, ah, mas tu tá louco, que condições eu tenho de ir? Eu digo, tu tem condições. E é por isso que eu tô te convidando e eu tô te lançando esse desafio. E aí ela olhou para mim e disse assim, bom, se tu tá dizendo, eu topo. E aí aquilo ali me motivou mais ainda, né? Porque eu teria uma parceira, né, nos treinamentos e na viagem, né? Então a gente começou toda aquela preparação, que não é apenas tu fazer uma preparação para ir subir na plataforma e competir. Pô, a gente estava atravessando o oceano, a gente estava indo para a Grécia, a gente estava indo por um ambiente totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, a gente não falava inglês, né? Num país totalmente diferente, sem conhecer nada. Mas a motivação era muito grande, da gente conhecer e se inserir. Não se pensava, nem nos meus melhores pensamentos passava pela minha cabeça ir lá competir e subir no pódio. Isso aí era algo totalmente abstrato e distante para mim. Mas isso ali mostrou que o trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui no Brasil estava dando resultado. A gente estava no caminho certo. E nós chegamos lá, nós desembarcamos em Atenas e aí que caiu a ficha. Pô, agora a gente está aqui. É nós por nós e a gente vai ter que se virar, né? Fomos para Atenas de Lutrac, né? Até foi bem difícil porque na época a questão de tu conseguir um chip de celular era algo bem mais difícil que é hoje. Nós alugamos um carro, a gente não tinha GPS, a gente não conhecia nada. Tu olhava aquelas placas lá na Grécia, tu não entendia uma letra do que aquelas... Não vou nem dizer palavras, não entendia uma letra daquela língua deles. Então, cara, foi tudo muito louco aquilo lá. E aí a gente chegou em Lutrac, fomos pro hotel, né? A gente tinha reservado o hotel, que era o hotel oficial do evento, do Mundial. E a gente chegou lá e nos estabelecemos e a gente foi vendo que os atletas estavam tudo lá. E as pessoas que a gente via, né, que eram grandes atletas, grandes expoentes, passaram a fazer parte do nosso hall de convivência. E a gente, da nossa forma, a gente foi conhecendo, a gente foi se comunicando de uma forma bem rudimentar, mas a gente se comunicou, a gente conheceu, a gente fez amizades que até hoje elas permanecem lá em 2017. E diga-se de passagem, nós fomos muito bem recebidos, eu até não esperava isso, tá? Eu esperava que a gente fosse ser apenas mais 2 no meio de um contingente de atletas, tá? De um esporte que já acontecia há 24 anos, aquela era a 25ª edição, né? Então, em 1992 começou o primeiro campeonato mundial promovido ali pela IGSF, estava na 25ª edição. E a gente foi, assim, ó, para nossa surpresa, a gente foi abraçado, literalmente abraçado pela comunidade internacional de levantadores de querobel, né? Todo mundo queria estar com a gente lá naquele campeonato. Que legal. Foi muito bacana. E aquilo ali nos confortou muito, porque as pessoas, além de nos receberem bem, eles queriam estar com a gente. Dava para ver que eles estavam felizes que o Brasil estava sendo representado lá.
né? E a bandeira Bacana. brasileira, ela tomou um destaque lá naquele evento com a nossa participação e com a nossa subida no pódio, né? Que foi uma coisa totalmente inesperada, aquele segundo lugar na elite ali para mim foi algo que eu ia subir na plataforma para fazer o que eu tinha treinado. Subi, fiz o que eu tinha treinado e aquilo ali me proporcionou um segundo lugar. Então, pá, foi algo assim impensável no momento. Bacana demais, Cris. Bom, e no final do campeonato surge, tava o Leili que estava lá, né, no campeonato, e surge a ideia de abrir uma nova federação mundial, né? Conta um pouquinho disso daí. Bom, aquele ano, naquele Mundial de 2017, ia ser feita a eleição para a nova diretoria da IGSF. A diretoria que iria assumir. E tinha duas chapas. Uma chapa era o Sherbina, que continuaria como presidente, e a outra chapa estava sendo encabeçada pelo Olê, que era o vice-presidente da IGSF. Então era o Sherbina presidente e o Olê vice-presidente. E o Sherbina, ele acabou ganhando, tá? Porque era voto aberto, enfim, um troço bem diferente do que a gente é acostumado aqui. Eu participei, enfim, como representante brasileiro, né? Até foi bastante polêmica aquele meeting lá, aquele congresso, né? Que Uhum. foi feita a votação, foi bastante polêmica, enfim, deu alguns conflitos lá. E o Sherbina, ele acabou sendo reeleito. E aí surgiu, né, a ideia de se criar uma nova federação, tá? E foram reunidos alguns representantes de alguns países, foram reunidos por uma reunião. Nós estávamos entre 18 pessoas nesta reunião. E o Olê expôs a ideia, expôs o que ele pensava em relação ao rumo do esporte, como as coisas vinham caminhando e como ele via as coisas por um futuro, né? Futuro a curto, médio e longo prazo. E foi bem interessante na época a visão do Olê, a visão dele não apenas como atleta, com toda a bagagem e experiência de atleta, porque a gente sabe, né, o know-how do Olê como atleta é fantástico, é gigantesco. Ele, dentro da prova dele, que é a maratona, ele é detentor de todos os recordes mundiais de maratona, ultramaratona, hard maratona, enfim, né? Só que a ideia dele como dirigente era muito interessante, de se criar uma federação que fosse acessível para todos, uma federação Uhum. internacional que rompesse participar. E ali teve uma votação com aqueles 18 participantes, teve uma votação, né? E a gente decidiu por maioria criar a federação, que se chamaria WKSF, World Kettlebell Sport Federation. Alguns presentes daqueles 18 representantes se abstiveram, tá? Se abstiveram, se afastaram, e a gente acabou fundando ali com 18 países. E o Brasil era um desses 18 países fundadores da WKSF. E aí foi Legal. um ano de bastante trabalho, porque a gente voltou do Mundial, né, com toda aquela bagagem, né, aquela bagagem de conhecimento, de know-how, de amizades, enfim, de estrutura, de uma estrutura macro de um campeonato mundial, que apresentava também mazelas, diga-se aqui de passagem que nem tudo são mil maravilhas, nem tudo são plumas e paetês, né? Só que a gente pôde vivenciar, eu pude vivenciar isso aí. E fiz muitos contatos. Isso ali foi muito importante para nós aqui no Brasil, né? Esses contatos com essa comunidade internacional aí de atletas e treinadores e dirigentes e organizadores, tá? E aí, aquele ano de 2017 para 2018, com a criação da WKSF, abriu uma perspectiva grande de crescimento do esporte no mundo. Uma federação que foi criada com 18 países, em 2018 ela já estava com 34 países participantes. E aí veio o Mundial da Itália de 2018, que é aquele Mundial que eu e a Roberta fomos, com mais uma delegação de mais 7 atletas, né? O qual tu Chegou estava, no meio. tu estava presente.
Então, nós fomos em Sim. 9 atletas para a Itália em 2019. Então, aquilo que em 2017 foi uma participação minha e da Roberta, uma equipe, uma delegação com 2 atletas, se transformou, cresceu e tomou proporção com 19 atletas. A gente viveu realmente o clima de delegação naquele Mundial. Né, que foi muito legal, foi algo assim fantástico aquilo ali, né? Poder dividir com Muito todos bacana. vocês, né, aquela experiência de estar indo para um Mundial e estar sendo representado com uma delegação mais consistente, né? Foi, a experiência em 2018 foi realmente surreal, foi incrível ali, foi muito bacana mesmo. E, ô Cris, a gente está com uma pancada de gente hoje na seleção brasileira, né? A gente tá, se eu não me engano, a gente está beirando 50 atletas, esse não passou, né? E o último Mundial da Polônia, você lembra quantos foram para lá, não? Quantos atletas? Nós fomos em 19 atletas para a Polônia. E foi 19, não, 20 atletas. 20 20 atletas atletas, para mas a Polônia. acho que a maior delegação foi que foi Portugal ou foi Hungria que a gente levou? Foi. Ai, deixa eu me lembrar. A maior Portugal delegação. beiraram 30, né? Não, Beirou 30 atletas em Portugal Portugal. foram 22. 22. 22 atletas. 22, 22 atletas, 19 na Hungria e 20 agora na Polônia. Foi isso aí. Bacana, É. bacana. Show. Bom, a tendência, ó o Sandy entrando aí na live. Bom, a tendência é só crescer, né? E deixa eu fazer uma parte aqui, Cris. Em 2014, quando você organizou ali em Novo Hamburgo o primeiro campeonato gaúcho, aqui em São Paulo, tinha uma turma que fundou a Federação Brasileira de Kettlebell Lifting, né? A extinta FBKL, foi Mônica Pimenta e tal. Na época eu fui contra porque eu achava que era muito prematuro você ter uma federação na época. Então eu não quis entrar, não quis politizar naquela época, porque eu acreditava que tinha que se formar as federações estaduais, a gente não tinha nenhuma orientação jurídica da coisa, enfim, eu preferi me abster. E a FBKL fez um campeonato brasileiro, inclusive foi também na CrossFit Brasil ali, com o apoio do Joel Friedman, o mesmo lugar que eu tinha trazido o Arsene Jernakov, fizeram um campeonato. E algumas pessoas que estão no Kettlebell Sport até hoje, residentes aqui em São Paulo, como o Neto, foi lá, participou e tal. Aí, 4 anos depois, em 2018, quando a gente voltou da Itália e organizou foi o primeiro Sul-Americano em 2018, né, que acabou sendo em Guarulhos, aqui vizinho a São Paulo. Lá na INEAC, né? Isso, foi passada a bola da FBKL, da Federação Brasileira de Kettlebell Lifting, foi passada para o Neto, né, e a gente vinha com a UKC. E nesse momento, ali no campeonato, a gente resolveu extinguir as duas e formar uma confederação nova, né, para, ao invés de dividir, para a gente formar um laço mais forte. Isso foi anunciado publicamente e formou-se, então, a Confederação Brasileira de Kettlebell Sport, a Combrax, e a galera está aqui, de uma forma também totalmente verbal, né? Mas, nesse momento, a gente já começou a ver o esporte crescendo, ver o esporte ganhando mais tamanho. Aquele já foi um campeonato bem grande, vieram os atletas dos Estados Unidos, vieram os atletas da Argentina, a gente teve do Chile, já começou a crescer de tamanho. A gente teve já naquele primeiro sul-americano. Uma representatividade muito grande na América do Sul aqui, né? Isso, já foi um campeonato ali que bateu já um número bem expressivo de pessoas. Se eu não estou enganado, era algo em torno de 80 atletas naquele campeonato. Isso aí. 82 ou 84 atletas, eu não me lembro exato agora, mas foi em torno disso aí. Isso, e é um evento que vem crescendo, então a gente unificou, ou a gente achou por bem unificar campeonato brasileiro e campeonato sul-americano. Tomamos uma decisão na época de deixar o campeonato brasileiro com as cargas iniciantes e as cargas intermediárias, e o sul-americano só com as cargas de classificação para o Mundial, que são as cargas amadoras e elite. Né? Isso. Agora, esse ano aqui, que nós vamos fazer lá em Brasília, com a representação do Rafael Andrade, nós voltamos a incluir
uma possibilidade de separar os dois eventos e ter todas as cargas no brasileiro, para quem não está afim de ir para o Mundial, para quem não está afim de ir para uma seleção brasileira, e para quem quer ir para o Mundial, para quem quer tentar a seleção brasileira, utilizar as cargas na veterano, amador e elite para esse fim especificamente. Você que tem todas as inscrições na mão, quantos atletas a gente vai ter juntando sul-americano e juntando brasileiro, Cris? Que eu sei que cresceu bem. Esse campeonato, assim, ó, ele surpreendeu de forma bem positiva, tá? No passado nós realizamos aqui o sul-americano, brasileiro e a seletiva aqui em Santiago, né? Interior do Rio Grande do Sul. E diga-se de passagem, foi um campeonato assim que teve uma expressividade muito grande de atletas, né? A gente, ano passado, bateu mais de 90 atletas aqui em Santiago, né? Aqui no interior, distante 450 quilômetros de Porto Alegre. A gente sabe da dificuldade que foi para todo mundo chegar aqui, né? Mas acredito que tenha sido um campeonato que foi muito bem organizado e pensado em todos os detalhes com o maior carinho, né? Para receber, não só receber todo mundo aqui em Santiago, mas fazer com que cada um dos atletas, né, que vieram para cá se sentissem literalmente abraçados, irmanados e prestigiados em casa, né, aqui no município. E esse ano a gente tem a inscrição, né, que a gente fez essa alteração, como tu bem falaste, entre brasileiro e sul-americano, com cargas, né, de 24, 32, 16, 20, 24 no feminino também, 107 atletas, tá, inscritos para esse. 107 atletas inscritos para esse campeonato aí, tá? Então, é o maior campeonato sul-americano e brasileiro já realizado, será o maior já realizado até hoje. Bacana, hein? Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então, uma coisa assim, já dá para destacar, ó, que a grande maioria das modalidades e categorias vai estar bem disputada, com vários atletas competindo e disputando entre si as provas. Bom, hoje acho que a gente consegue visualizar que aquelas marcas que nós achávamos impossíveis de serem alcançadas na época de cursos que nós fazíamos de hardstyle lá em 2009, em 2010, e na época de Cotter, acho que dá para a gente não só bater essas marcas, como visualizar que é possível. E a gente sabe que tem muito atleta no Brasil hoje que só não é campeão mundial, só não está com uma medalha de ouro, de prata ou de bronze no peito, no nível mundial, porque é difícil ir para o mundial hoje. Então é difícil. Para quem não sabe, o Cris e eu formalizamos a Confederação Brasileira em dezembro do ano passado. A partir de um ano de CNPJ, a lei permite que a gente possa dar entrada em Bolsa Atleta a nível federal. Então, algumas municipalidades têm a legislação para o Bolsa Atleta. Então, o Cris em Santiago não tem a legislação, eu aqui em São Paulo não tenho legislação também, estado de São Paulo são só 4 cidades que têm, aqui na capital não é uma delas. Então, a gente toca a confederação para vocês e zero benefício, zero salário, zero tudo. A gente faz porque a gente ama isso mesmo. E a gente, se eu não estou enganado, Cris, no ano passado eu consegui aprovar 14 pedidos de Bolsa Atleta para a turma e tem outros tantos já aprovados esse ano. Então, quem é o atleta e quer uma Bolsa Atleta, procure o seu município, procure a Secretaria de Esportes e veja como é que funciona a legislação, a gente providencia a documentação. Bolsa Atleta Federal, a partir do ano que vem, a gente pode dar entrada, sempre com apoio jurídico. E, a partir de 2 anos de CNPJ, a gente vai conseguir dar entrada em projetos de captação de recurso, de ICMS de empresas, através de renúncia fiscal, de empresas interessadas em apoiar os projetos. Então, o que eu tenho para dizer para a galera aqui, tudo vai caminhando com erros e acertos, inclusive nossa organização, inclusive a nossa direção, porque eu nunca fui dirigente de confederação antes de meter a mão aqui para fundar com o Brax junto com o Cris também nunca dirigiu nada, estou errado, Cris? Isso mesmo. Tudo está sendo uma experiência totalmente nova para a gente, né? Isso, então a gente tem coisas que precisam ser feitas que eu, até agora eu não tenho ideia de como é que se faz.
tá? Mas a gente está cumprindo tudo que tem que cumprir, com CNPJ, com declaração de imposto de renda, com conta corrente, prestação de contas para o Ministério Público que tem que ser feita abertamente esse ano vai ser feita, tudo com orientação jurídica, tudo perfeito. O que eu tenho para dizer para os atletas é, se tem alguma ideia, tem alguma sugestão, manda para a gente discutir, a gente coloca em votação, coloca em assembleia. Porque é normal acontecer falha, é normal acontecer erro, é normal ter reclamação, é normal ter desconfiança, a gente entende isso. Tá? Mas é, é anormal não receber uma sugestão, uma possível solução. Porque eu e o Cris somos duas cabeças pensando só. Se tem, não sei, talvez hoje a gente tenha uns 450, 500 atletas no país, eu peço que todos vocês se juntem e deem sugestões, deem opiniões. A crítica a gente sabe que sempre vai ter. Sempre, sempre. Na época a gente fez muito campeonato online, o pessoal reclamava que não era a mesma coisa que presencial. Na época que era tudo presencial, todo mundo reclamava que tinha que viajar muito. Aí eu fiz um evento híbrido aqui, eu falei, pronto, agora todo mundo pode reclamar, tanto do presencial quanto online, que vai ter os dois formatos. Tá? Então foi até uma brincadeira, mas deu super certo, aliás, o formato aqui, viu, Cris, do híbrido. Foram 50 e tantas provas com 30 atletas inscritos. Rodou redondinho o evento. Foi bacana, fica uma sugestão para quem está pensando em organizar campeonato. Então mande as sugestões de vocês também, ajudem a gente a administrar a confederação, que é para você, que é atleta, que está formando a sua federação estadual também, ajuda a gente, porque o Cris tem a família dele, eu tenho a minha família, o Cris tem o estúdio dele, eu tenho o meu estúdio, o Cris tem o treino dele, eu tenho o meu treino, o Cris tem os problemas dele, eu tenho os meus problemas também. Na frase do Osho, a água do mar é salgada em qualquer lugar do planeta, ou seja, todo mundo vai ter problema e nós não estamos imunes a isso. Então, ajude a Confederação Brasileira a tornar o Kettlebell Sport no Brasil o mais satisfatório, o mais inclusivo possível. A gente tem projetos a curto, médio e longo prazo e a gente vem desenvolvendo cada vez melhor. A gente está a montar o evento, a estrutura do evento na hora de chegar e meter a mão na massa, a gente está fazendo cada vez mais rápido. Uma coisa que a gente levava um dia inteiro para montar, em questão de horas a gente está montando o evento. O primeiro campeonato que você falou, Cris, 2014, eu lembro de estar do teu lado ali para a gente preencher os certificados no final. Você assinando um por um, batendo os 3 pontinhos ali, assinando um por um, assinando por um. Eu lembro que a gente ficou 2 horas sentados para fazer certificado. A gente imprimia uma quantidade enorme de certificado. A gente errava porque estava fazendo na mão, um por um. Eu tentando com o computador ali, com Excel, dar alguma ordem também. Chega uma hora que a visão turva, a gente não sabe mais o que está fazendo, e isso veio resolvendo. Hoje o certificado sai em questões de segundos. Termina a prova, já sai automatizado, né? Já sai pronto. Está automatizado. A gente tem transmissão ao vivo com todos os resultados que a gente nunca... lá na Itália a gente viu isso, a gente falou, é impossível ter. E a gente já tem. A gente tem uma quantidade de árbitros muito grande que a gente achou que fosse demorar muito para ter, hoje a gente tem. E vão entrar em breve cursos de arbitragem, curso de certificação técnica para atleta, para técnico e tudo mais, mas é o que eu digo, gente. É penoso, tá? É penoso, mas está acontecendo. E agora a Cris está me ajudando a terminar de desenvolver um robô que é o assistente de inscrições, que é uma coisa que a gente continua fazendo praticamente do mesmo jeito, né, Cris? Desde que a gente começou, formuláriozinho no Google, daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial para conduzir a inscrição de todo mundo, não ter erro na inscrição, não ter erro em pagamento, não ter erro em nada. Tá? Mais uma que a gente está fazendo com custo zero para os atletas. Tá? Então, já. Eu não sei se você aprova o nome, Cris, eu chamei de Robel, é o robô do Kettlebell. Boa. Boa, bem sugestivo. E aqui, só pegando o gancho, assim, ó, eu acho que é importante destacar quando a gente foi para o Mundial da Hungria ano passado, né, eu pude ter acesso ao sistema informatizado de arbitragem e de resultados lá. E a nossa ideia já era aqui no Brasil a gente implementar um sistema que pudesse começar a suprir essas carências que a gente tinha de controle, de competição, de auxílio na arbitragem, de impressão de resultados, enfim. E a gente voltou com aquela ideia lá da Hungria de botar isso aí em prática, tá?
E nós conseguimos, né? Nós temos um grande parceiro nosso aqui no Brasil, hoje aqui em Santiago, o Santiago Maicon, que ele é técnico de TI, e ele começou, né, em 2022, a criação, em 2023, a criação desse sistema que a gente iniciou, né, uma versão demo dele ano passado no Campeonato Sul Brasileiro, que foi ali em Juí, lá na casa do Rodrigão. Tá? E onde a impressão do certificado ela acontecia ao final das provas de cada categoria e modalidade. Funcionou, deu certo. Foi o primeiro passo, tá? Que o Michael conseguiu sistematizar e implementar. Então, aquilo ali já foi o primeiro projeto piloto. Funcionou. A partir daquilo ali, a gente começou a trabalhar no desenvolvimento da interligação e integração da arbitragem com o software para controle de categorias e modalidades. E foi conseguido, né, se achar esse equilíbrio, e nós botamos em teste isso aí no Campeonato Sul-Americano ano passado aqui em Santiago, e funcionou mais do que bem. Então teve a interligação do resultado da arbitragem ao final de cada prova com um computador central que automaticamente já fazia a classificação dos atletas e já imprimia o certificado. Então isso aí foi um grande avanço que a gente teve a nível de Brasil. E diga-se de passagem, tá? Diga-se, deixando toda a vaidade de lado, funcionou muito bem, tão bem quanto ou até melhor daquilo que a gente vem presenciando nos mundiais. E a gente tem ainda muito a desenvolver. Agora com essa ideia aí da criação dessa inteligência artificial para nos ajudar nessa questão das inscrições e gerenciamento de pagamentos também, isso aí vai facilitar e vai agilizar muito para nós esse processo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, ó, que hoje no Brasil nós estamos também na vanguarda a nível de tecnologia, tá, nos campeonatos, tá? Pela implementação de todos esses sistemas aí que a gente está, né, ainda em fase, tá implementando, mas ainda está em fase de construção e testes, mas já vem funcionando. Então, isso aí, com certeza, também já está fazendo toda a diferença e vai fazer uma diferença ainda maior no desenvolvimento, né? E no controle e gerenciamento das nossas competições daqui para frente. Bacana. E, ó, queria falar que tem o JP tá aqui na live com a gente. O JP, nosso, eu não vou falar um grande amigo para não cair no risco de ser mal interpretado, mas nosso amigão ali do Goiás, né? O JP, ele se apaixonou também pelo kettlebell, foi para um mestrado estudar modulação autonômica, né? Então controle da parte simpática e parasimpática do coração, e fez um tema específico em kettlebell sport. Tive o prazer de ser o co-orientador de mestrado dele. Ele fez a coleta no campeonato que teve a mão do Sandy, do Guto ali para organizar em Porto Alegre, que a gente fez ali na ABB, e já soltou os resultados, já está com mestrado em mão, está dando aula lá no Goiás também, e continua tocando uma frente de estudos em cima de kettlebell, tá? E junto com o meu orientador de doutorado, a gente abriu uma perna do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, que é uma comissão só para estudar kettlebell esporte. E se der tudo certo, a gente pode apresentar já alguns resultados, inclusive algumas publicações lá em Brasília. Tá? Tem coisa para apresentar e tem estudos feitos com inteligência artificial também, até para parametrização do o que é cada movimento, o que é um snatch em termos de biomecânica, o que é um clean, o que é um swing, o que é um jerk, o que é um long cycle, que não existe no mundo. E outra coisa é uma conta que a gente está fazendo para tentar dar uma maior equidade nas notas de corte. Né? Porque às vezes a gente olha e fala, mas por que nessa modalidade tem uma quantidade de repetições tão grande e tal? Tudo isso feito com inteligência artificial, uma coisa que eu tenho estudado bastante. Tá? E, Cris, estou abrindo então uma série de lives para a gente falar de 10 anos de kettlebell esporte no Brasil. Tem vários atletas aqui que eu quero entrevistar. O JP com certeza é um deles também, a Paty Mello que está aqui também é uma delas, o Rafa Andrade, que é o nosso representante, o nosso organizador desse ano também. Então,
quero conversar com muita gente para a gente chegar lá em Brasília, dias 15, 16 e 17 de novembro, com pelo menos umas 20 entrevistas feitas, e vou usar uma inteligência artificial para juntar isso tudo e fazer um livro. Tá? Vou organizar isso tudo. Daqui a pouco eu fecho a academia e vou trabalhar só com inteligência artificial. Eu estou gostando muito desse Não negócio. está longe disso, né? Não tá. É muito mais, na verdade, é mais simples do que a gente imagina e simplifica muito a nossa vida. Já me pediram uma inteligência artificial que faça arbitragem para ser o VAR do Kettlebell Sport. Calma. Vamos devagar, gente. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Mas, Cris, é isso. Irmão, obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado por abrir. Tem muita coisa da história que você contou hoje que eu que tanto falo nunca tinha ouvido, né? Então, acho que as nossas histórias se misturam, se convergem muito desde 2012 e tinha coisa que você passou aqui que eu realmente desconhecia, né? Quero muito entrevistar a Robertinha, também vou mandar uma mensagem para ela daqui a pouco, que ela está com a gente aí, principalmente está contigo, né? Desde antes do início do Kettlebell Sport. E se tiver mais considerações para colocar para a galera, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, né, o teu convite, né, para poder estar aqui e abrir essa sequência de lives que com certeza vão fazer, tá, uma grande diferença, né, no desenvolvimento desses 10 anos de Querobel, porque a história ela precisa ser contada também, né? E registrar. A gente sabe da história. Quem está próximo da gente sabe da história. Mas as pessoas que estão chegando ao longo de todo esse processo, que estão iniciando essa caminhada, elas muitas vezes não tiveram ainda a oportunidade de conhecer um pouquinho de como a coisa aconteceu e vem acontecendo. Então, te agradeço muito a consideração, tá, em meu nome, muito feliz. Tu sabe que a consideração que eu tenho por ti, pela tua família, ela é gigantesca, ela é inversamente proporcional. Obrigado. Né? E eu acho bom que a gente teve essa oportunidade das nossas vidas se cruzarem e as nossas ideias confluírem, a nossa energia confluir, a gente está, né, tendo essa oportunidade de fazer o que a gente vem fazendo em prol do esporte e das pessoas aqui no Brasil. É um caminho que está sendo trilhado com muito esforço, é importante que todos vocês saibam, né? Muito esforço, muito sacrifício, muitas vezes a gente abdica de muita coisa da nossa vida pessoal, profissional, familiar, em prol de um bem maior. Eu mesmo, né, como vocês sabem, eu tenho a Juju, que tem 13 anos hoje, e o alemãozinho, que está com 9, o Lucas, e eles nasceram e cresceram com o pai viajando, sempre nessa corrida de tentar levar um pouquinho de conhecimento e fazer com que o esporte tomasse força, forma e crescesse no Brasil. Então, assim, não foi nem um pouco fácil. Eu olho para trás hoje, eu vejo uma lacuna, tá? Não digo na criação, mas no crescimento dos meus filhos. Eu sempre procurei ser um pai muito presente, mas muitas vezes, em função de todos esses compromissos que o Querobel me impôs ao longo da vida, que foi algo que eu procurei, eu quis, né? É importante destacar, mas eu olho para trás hoje e eu vejo que se criaram algumas lacunas que eu não consegui estar presente no crescimento dos meus filhos. Então, isso aí é uma coisa que dói, mas foi necessária ao longo destes 10 anos. Tá? Foi necessário. Então, assim, tudo com muito sacrifício, com muito trabalho, mas é importante destacar que o que a gente vem fazendo, tá? Todo esse sacrifício, todo esse trabalho está sendo feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e pensando não só no esporte, mas em cada um de vocês, em cada atleta, em cada pessoa, né, que quer fazer parte desse movimento e que busca isso aí também. Erros, como o Claudião falou, sempre vão acontecer. Por quê? Porque nós somos seres humanos e o ser humano ele é factível a cometer falhas, né? Mas são falhas, são erros, vocês podem ter certeza, tentando acertar,
sempre foi com o intuito de acertar, de fazer o melhor. A gente sabe que tem muito caminho pela frente e é muito importante a presença, a participação de todos vocês que estão junto com nós aqui, lado a lado, né, ao longo de todo esse processo. Né, é fundamental. Uma andorinha sozinha, duas andorinhas sozinhas não fazem verão, tá? Literalmente nesse jargão popular. Isso aí só está acontecendo porque a gente vem trabalhando e hoje a gente tem uma equipe, tá, de Querobel Esporte no Brasil que trabalha, que gerencia, que administra e que se dedica de corpo, alma e coração ao desenvolvimento do esporte. Então, meu muito obrigado, Claudião. Tá? Não só a ti, mas a todos que estão com nós ao longo desse processo. E podem ter certeza que vocês são as pessoas que nos motivam, né, Claudião? Que nos motivam e nos dão esperança de um futuro melhor para todos nós. E um pedido que eu faço, você sabe que é uma bandeira que eu defendo, tá? Pensem nas futuras gerações. Porque um esporte sem futura geração, ele está fadado a terminar. E a futura geração, ela está literalmente linkada e ligada nas crianças. Então, sem crianças dentro do nosso esporte, quando o Cláudio não tiver mais, eu não tiver mais, o Sandy não tiver mais, a Paty não tiver mais, o Rafa não tiver mais, o JP não tiver mais, enfim, quando toda essa turma não tiver mais, o nosso esporte vai terminar. Então, a gente precisa reciclar. Tá? Nós já estamos velhos para o padrão esportivo. Nos resta daqui para frente pensar mais na parte organizacional da coisa. Tá? E a gente precisa pensar na nossa base, tá? No nosso pilar que vai dar sustentação para o futuro do esporte no Brasil. Então, apostem nas crianças. É um trabalho que eu venho fazendo já há muitos anos aqui em Santiago e quem me conhece e acompanha sabe que é um trabalho que dá resultado, ele dá frutos e ele tem muito ainda para acontecer. E aproveitando, Claudião, essa live, eu vou comentar uma coisa aqui, sem querer me estender demais, me desculpe, mas eu acho que é necessário, que até hoje, assim, ó, eu e a Robertinha, a gente vinha guardando para nós isso aí, porque muitas vezes quando a gente faz as coisas, a gente não faz com o intuito de querer aparecer, de gritar para os quatro cantos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, enfim, tem coisas que são objetivos pessoais, objetivos de vida, que a gente começa a buscar uma ressignificação na nossa vida ao longo do tempo. Muitas coisas geram certas reflexões, precisam ser analisadas, algumas vezes mudadas, e outras coisas precisam de novas ressignificações em nossa vida. E a gente vem desenvolvendo aqui em Santiago, desde o início desse ano, um projeto dentro da associação de pessoas com deficiência. Tá? Um projeto do Querobel para Todos. A gente levou para dentro da PAI o Querobel. E a gente trabalha hoje com uma turma que varia entre 10 a 15 alunos. Tá? Com as mais diferentes necessidades especiais, que vão desde síndrome de Down, surdez, enfim, uma série de necessidades especiais que hoje estão inseridas neste meio esportivo e estão utilizando o Querobel como uma ferramenta de desenvolvimento psicomotor e de interação social. E é um trabalho que está sendo muito, muito gratificante para mim e para a Roberta, que está completando uma lacuna que eu confesso para vocês que eu tinha dentro de mim, tá? Que era realmente dar um outro significado para esse trabalho com o Querobel, de poder dar a minha contribuição social em meios a pessoas que realmente precisam, que necessitam disso. Então está sendo um trabalho muito bacana, um trabalho desafiador, assim por dizer, mas um trabalho que está dando uma ressignificação e um retorno que vocês não têm ideia. Que o carinho que essas pessoas nos dão é algo fantástico, que não tem como mensurar. Tá? Então, é um trabalho muito bonito que a gente vem desenvolvendo aqui e a gente quer
né, ter a possibilidade de fazer muito mais ainda, né, com essa ferramenta fantástica, maravilhosa que é o Querobel, que pode ser utilizada das mais diferentes formas, nas mais diferentes esferas. Então, gente, assim, ó, fica eu planto uma sementinha para cada um de vocês de pensar nas crianças, tá? Pensar nas crianças e de que forma nós, tá? Podemos fazer a diferença, fazer a nossa parte e fazer a diferença no meio social que a gente está inseridos. Tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pela amizade, pelo carinho, pela parceria de sempre. E a gente tem muito mais trabalho pela frente, né, Claudio? A coisa não para por aí. Tem muita Vamos coisa. pensar em Tem Brasília muita coisa. agora. O Rafa, a Rosane, o pessoal lá estão se preparando e Mandando muito bala. para esse campeonato, que vai ser um baita evento, uma baita estrutura que a gente vai montar lá, tá? E com certeza eles vão estar nos esperando de portas abertas lá para mais uma belíssima festa do Querobel Esporte Mundial. Vai ser incrível. Ó, gente, o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano já está batendo em números do Campeonato Europeu. Tá? Só para vocês saberem. Está crescendo e está crescendo muito. E eu vou fazer um comentário aqui, é um sonho pessoal meu. Eu quero que o Brasil tenha a maior seleção do mundo de atletas de kettlebell esporte. Se você perguntar qual é o meu primeiro objetivo em frente à Combrax, é esse, é espalhar o kettlebell no Brasil inteiro. Eu tenho feito um trabalho junto aos conselhos de educação física, tá? Eu tenho um trabalho já junto aqui ao Conselho de Educação Física de São Paulo. Eles já estiveram presentes no nosso evento, o Nelson Leme, que é o presidente, o Humberto Panzetti, que é o vice, abriram portas para a gente, utilizar até o espaço do próprio prédio do CREF aqui para tocar curso, seminário, palestra, se disponibilizaram a fazer uma parceria técnica com a Combrax. Não rolou porque foi alterada uma lei federal, um novo governo federal, mas a gente já tinha praticamente tudo engatado, até para conseguir CREF provisionado como técnico de Querobel Esporte para as pessoas que se dedicam, que são atletas e que veem nisso uma forma de prover uma segunda fonte de renda, um sustento principal da família que seja. Tá? E voltamos a ter uma conversa nesse sentido com o Conselho e foi aberta uma legislatura especial para a gente voltar a ter essa parceria num âmbito local, não federal, que vai dar essa possibilidade, tá? Então, depois eu faço uma live falando só sobre isso. Mas voltamos a ter essa possibilidade de ter CREFs provisionados de kettlebell esporte para quem não é formado como profissional de educação física, mas depois, se quem tiver interesse, depois me chama em off para comentar. O segundo apêndice. Eu bato no peito e falo assim, poxa, a primeira medalha de ouro do Querobel Esporte, por uma questão simplesmente histórica, né, é minha. Foi lá na Itália 2018 eu ganhei. Talvez pela ordem que eu tenha entrado na plataforma. Porque naquele ano eu ganhei, o Neto ganhou, não lembro mais quantas pessoas ganharam, teve vários primeiros lugares no Brasil. A O hino Roberta, nacional, a Nick, Roberta, a Lazinha, a Ivone, né? Foram várias medalhas, acho que teve 5 ou 6, né, medalhas de ouro aquele ano, e foi o primeiro ano que o Brasil subiu numa prova de relay, né, de revezamento. A gente subiu lá para brigar com Itália e com Ucrânia, ficamos em terceiro, Suécia, né, e ficamos em último lugar por pouco, né, por pouquíssimas repetições, né. Eu entrei no revezamento sem nunca ter levantado 2,32, levantei a primeira vez no aquecimento, a segunda foi na plataforma, né? Eu achei que ia quebrar os braços ali, mas quem estava me treinando na época era esse cara que está aqui na live, esse outro careca barbudo, tá? Era o Christian que estava me treinando na época, e eu vinha vídeo de um treinamento que eu estava habituado com 16, quando muito, com 20 quilos, aí eu fui para 24 e me senti confiante o suficiente para entrar com 2,32 lá. E foi uma experiência única, foi um negócio incrível, estar ali com aquela turma do revezamento. E por muitos anos foi o único time de revezamento no Brasil, que só foi ter de novo agora, né, na Polônia, né, com HP e tudo mais. O Brasil também ficou ali, né, ficou colado também, deu trabalho. Tá? E é isso, gente. O Brasil entrou, acho que em 2018, qual colocação que a gente teve, Cris?
11º É, em 18, entre 18 foi em países. 2018. Isso aí, 11º, 12º, enfim, eu não me recordo. Entre 19 países que estavam na Itália em 2018, agora a gente está em quinto no meio de uma porrada. Sendo que Tá? Então, ano passado nós conquistamos o terceiro lugar por seleções, né? terceiro por seleção. Né? É. Terceiro, no Também meio de muito mais né? seleções. Ano passado, terceiro, e esse ano a gente. Não, em Portugal, terceiro, ano passado em quarto, e esse ano em quarto de novo. Então, o Brasil é uma realidade hoje no contexto internacional, né? Então, subimos ao pódio por seleções em 2022 em Portugal, trazendo o caneco de terceiro lugar, e nos 2 anos seguintes, subsequentes, 2023 e 2024, a gente ficou em quarto lugar, por muito pouco, não trazendo o terceiro lugar de novo. Então, gente, ó, seguinte, quem não sabe, o Cris é o manager, tá? Ele é o cara que gerencia a seleção brasileira. E muito da força da seleção brasileira está depositada no trabalho desse cara, de ir atrás de documentação, de papelada, de organizar as classificações todas, de colocar os cortes, de incentivar a turma a treinar, de estar sempre na organização do evento. Esse ano a gente dividiu, eu fiquei mais cuidando de eventos regionais e estaduais, o Cris ficou dedicado ao brasileiro e sul-americano. E a gente vem se falando assim, uma base toda semana, toda hora a gente está se falando, tá? Acho que se a gente fosse vizinho não se falava tanto, tá? A gente não se falaria tanto. E o trabalho do Cris é pro bono. Ele não ganha nada com isso, eu não ganho nada também financeiramente. E a gente está sempre entregando. Eu também tenho uma filha agora de 3 anos, eu não quero, que eu já perdi muito do crescimento dela, eu também não quero perder mais também. Então é por isso que a gente fala, ajuda a gente, tá? Que vocês puderem ajudar, que vocês puderem dar de ideia, colabora. Porque às vezes o pessoal fala, não, meu negócio é tão bobo, eu não vou nem comentar, não vou nem falar. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então ajudem a gente, tá? Porque eu me sinto extremamente grato por ter sido treinado pelo Cris. Eu sou treinado ainda pelo Cris. Só que em 2018 eu tinha tempo para conseguir realmente me dedicar aos treinos e foi. Eu saí de uma carga de 16 quilos em 6 meses, cheguei a 24 e tive a felicidade de ganhar aquela medalha de ouro ali para o Brasil. E vou falar para vocês, cara, você tá em cima do pódio e tocar o hino nacional e é você que está com o pé ali na plataforma mais alta, é uma droga alucinante e eu quero experimentar de novo. E eu sugiro que essa droga todos experimentem, porque é uma droga que vem com muita saúde junto, vem com muito autoconhecimento, vem com uma expansão de mentalidade muito grande, vem com muito suor, vem com muita dedicação e vem formando vínculos de amizade que para mim são tão fortes quanto um casco de kettlebell de 32 quilos. Então, galera, se dediquem e no que eu puder ajudar vocês, no que o Cris puder ajudar vocês, no que a Confederação Brasileira puder ajudar vocês, contem com a gente. Contem com a gente. A gente sabe que perfeição não existe, a gente sabe que tem falhas, mas a gente sabe que o Brasil tem muita força e no que a gente puder fazer agora dentro da legislação para fazer esse esporte crescer, tenho certeza de que a gente vai fazer e a gente está fazendo. Valeu, galera. Cris, obrigado pela medalha de ouro. Obrigado pelos treinos. Esse ano aqui eu espero também bater algumas marcas pessoais, que eu já bati aqui no campeonato que a gente fez a semana retrasada. Fiquei felizão. Já superei a meta que eu tinha programado para Brasília. A mão abriu um pouquinho, mas tá tudo certo. E a gente vai se vendo com mais lives, turma. Tá? Vamos tentar fazer umas 20 lives até chegar lá no Sul-Americano. Meu irmão, muito obrigado. Beijo enorme para você, para tua família, para Robertinha, para Luquinhas, para Juju, tá? Para todo mundo, cara. Valeu. Um forte abraço daqui de São Paulo. Um beijão para vocês. Um grande forte abraço a todos também. Esperamos todos e nos vemos em Brasília. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.